Este é o Diálogos RegLab, Fronteiras da IA, o podcast do RegLab, Centro de Pesquisa e Estratégia em Tecnologia e Regulação, que traz conversas profundas sobre temas cruciais para o futuro da tecnologia e sociedade no Brasil. Aqui, você acompanha episódios com convidados que vão além do óbvio, discutindo evidências, inovação e impacto social a partir de dados e experiências de ponta. Em 2025, mais da metade da população mundial vive em cidades. E é urgente termos mais eficiência na gestão pública. Sistemas inteligentes oferecem potencial de otimizar transportes, reduzir burocracia e também ampliar o acesso seguro a vários serviços essenciais. Mas como equilibrar eficiência, privacidade, infraestrutura e inclusão, especialmente nas cidades médias e pequenas do Brasil? Neste episódio, especialistas discutem experiências, desafios regulatórios e as promissoras possibilidades da inteligência artificial para reinventar a administração pública e a vida urbana. Hoje, vamos dar boas-vindas ao Cláudio Lucena, professor da Universidade Estadual da Paraíba e membro do CNPD, e João Falcão, advogado e doutor em Ciência da Computação. Vamos começar então falando sobre o João Falcão, que tem uma trajetória bem interessante. O João, ele foi fundador de startups, trabalhou muito na iniciativa privada, também trabalhou no governo, em Secretaria de Ciência e Cultura em Olinda, foi do Porto Digital e tem uma carreira acadêmica muito curiosa, que assim como eu, que comecei no direito e depois fui para a comunicação social, o João também fugiu um pouco do direito e acabou terminando o doutorado dele na área de ciência da computação. Obrigado demais, João, por estar aqui. Para a gente é um prazer tê-lo você aqui conosco. E queria que você contasse um pouco dessa carreira e o que te motivou a tanto tempo de dedicação pensando na questão de inovação e como fazer essa inovação no e com o setor público brasileiro. Salve Pedro, salve Cláudio, prazer estar aqui batendo um papo com vocês, Marina. Gratíssimo pelo convite. Você me provoca para a gente começar falando de inovação no Brasil. E existe uma série de dificuldades. Uma delas, por exemplo, é que a gente consegue, de alguma forma, copiar modelos ou aprender com modelos lá de fora no que diz respeito a modelo de negócio, no que diz respeito a estratégias de comunicação e marketing. Mas como que a gente lida com o direito no Brasil? Como que a gente desenha e faz a arquitetura do direito para ele servir à inovação, né? Para ele ser uma alavanca para a inovação? E eu, durante muitos anos, já algumas décadas, me dedico a esse tema, de como que a gente pode lidar com esse arcabouço jurídico institucional complexo que é o direito brasileiro, como é que a gente pode lidar para que ele fomente a inovação, para que ele seja uma alavanca de crescimento para a inovação. Cláudio, você também tem uma trajetória muito bacana na área de governança digital, com vários projetos desenvolvidos na Paraíba. O que te fez perceber tão cedo que a regulação ia ser um ponto-chave para a inovação e transformação digital? Marina, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a você, obrigado ao Pedro, né? Obrigado também à companhia aqui do João hoje. Sem medo de negar, viu, Marina? Tem uma pitadinha de sorte aqui também. Eu fiz o caminho inverso ao que o Pedro colocou, né, para o João. Eu venho da computação. Então, eu sou da computação, iniciei o meu curso de computação no final do século passado, mas ainda no final do século passado eu comecei essa migração para o direito. Então, eu tenho aí, desde a discussão em direito e tecnologia, eu comecei a fazer em 97, então vou para 30 anos, né? E eu te confesso que o primeiro passo foi um passo, eu não tinha a menor noção sistematizada de que isso aconteceria. Eu vinha da computação, eu fazia sistemas, fazia gestão de rede. Apareceu uma oportunidade aqui por uma questão familiar e eu fui para uma faculdade de Direito e aí os primeiros meses me mostraram que aí sim, uma sinalização. Eu fui para a faculdade de Direito por um golpe de sorte, mas na faculdade de Direito eu percebi muito cedo que aquele conhecimento que eu estava trazendo de um domínio da tecnologia, que ele, em algum momento, ele ia fazer parte da vida das pessoas, integrar o tecido social
Eu confesso que eu não imaginei a intensidade que a gente estaria em 2025, né? Mas eu senti muito claramente que havia ali uma conexão e que aquele ambiente, né, de convergência digital, de internet nascente, né, no final do século, internet chegando nas casas das pessoas, serviços se materializando de forma diferente, governo começando a falar, né, sobre ecossistema digital, eu senti que ali ia haver um desdobramento e que pela natureza muito dinâmica do ambiente digital, que aquilo poderia acontecer com uma certa velocidade. Então, esses primeiros 20 anos, eu digo assim, né? Esses primeiros 30 anos de experiência foram muito positivos até agora, andou realmente muito mais rápido, né? A oportunidade de viver um tempo aí pela universidade, financiado aqui pela universidade fora do país, experimentar esses outros modelos, experimentar novas visões, foi muito importante. Mas eu acho que esse momento que eu estou vivendo agora talvez seja é mais importante, porque nessa andada do mundo a gente aprende que para ser global a gente precisa falar da aldeia da gente, né? E aí, por isso eu voltei aqui, estou muito satisfeito, radicado de novo em Campina Grande, na Paraíba, acompanhando projetos que são interessantes, que estão sendo feitos aqui. Eu acho que até em termos de Brasil, Marina, essa experiência de voltar para Campina Grande, estar no meu lugar, estar junto às coisas que eu conheço um pouco melhor, ela é importante, porque o Brasil é muito diverso, né? João esteve aqui no Porto, nesse momento aqui está baseado num centro maior do país, é o caso de vocês aí, essas discussões nem sempre elas são homogêneas também, né? E eu acho que tem espaço para a gente aproveitar aqui essa heterogeneidade do próprio Brasil na construção das suas soluções. Você acabou de falar dessa diferença regional. Tem algum exemplo de aplicação de IA no setor público que tenha um impacto concreto, uma iniciativa que tenha te surpreendido? Porque a gente escuta muito receios válidos sobre privacidade, viés algorítmico, questão da transparência. Você tem algum exemplo que você considera bem sucedido, regional? Eu não consigo mapear ainda nenhum com essa profundidade, Marina. Eu acho que é bom a gente situar, para quem está escutando a gente, e é muito importante isso, impacto de inteligência artificial sentido na palma da mão, na ponta do processo, é uma coisa de que a gente começou a falar em novembro de 2022. São 3 anos. Até a IA generativa aparecer na palma da mão para nos tornar, eu ia dizer protagonista, mas protagonista é uma palavra forte, né? Mas para colocar a gente mais no loop do uso de inteligência artificial, IA no back-end era uma coisa invisível. Até alguém até embarcava isso em soluções públicas. E aí a gente tem alguns exemplos de iniciativas de automatização no poder público. Mas essa nova fase, essa nova onda de inteligência artificial impulsionada pela IA generativa, que é mais visível e mais perceptível, ela tem ainda muito, muito pouco tempo. Então, o movimento que eu acompanho aqui hoje no Nordeste, por exemplo, é um movimento de, primeiro, sensibilização dos gestores, e eu acho que isso não é menos importante, não, eu acho que isso é super importante. Sensibilização dos gestores públicos para as portas que estão abertas e a necessidade também de capacitar a mão de obra. E aqui é um desafio, entre aqueles desafios que João mencionava no início, esse é um dos maiores, né? Porque essa mão de obra ela é muito, mas muito heterogênea. Eu tenho trabalhado com iniciativas mais concretas, por exemplo, de proteção de dados, que é uma coisa com a qual eu me envolvo há mais tempo, de forma mais concreta, mais com a mão na massa, e tenho acompanhado isso de empresas privadas a órgãos do setor público, digamos assim, em centros maiores e em órgãos públicos no que eu chamo de um Brasil mais profundo, no interior aqui do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, na Paraíba. Quando a gente fala sobre heterogeneidade na capacitação de mão de obra, abstratamente é uma coisa, mas quando você tem uma experiência dessa, você vê, ali fica desenhado para você qual é essa dificuldade. É a dificuldade que as pessoas têm, que o servidor público, né, tem de compreender, incorporar e encapsular isso no seu dia a dia e aí na cadeia, né, a dificuldade que os gestores públicos têm disso. Então, eu acho que hoje o momento, em geral, né, uma ou outra talvez experiência aí que esteja passando debaixo do meu radar, ela pode ser mais concreta, mas eu acho que o momento hoje é muito mais de sensibilização, compreensão de impacto e aí planejamento e capacitação dessa mão de obra para que a gente possa ver essas soluções florescendo aí com mais frequência. Marina, eu queria aproveitar essa pergunta e fazer um comentário, tudo bem? Por favor, João. Eu faço parte do Instituto Kunume. Kunume é Tupi-Guarani para criança. É um instituto que a gente criou recentemente e que tem como estrutura fundamental a inteligência artificial. Somos um time de 100 pessoas, 30, 40 PhDs focados em inteligência artificial, né, nas classes de problemas necessárias para se colocar a inteligência artificial de pé. A gente está na corrida de trazer uma IA fundacional
soberana. Então, faz parte aí das missões do Instituto CUNUM essa construção. E a gente tem um trabalho já há alguns anos com o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. É um trabalho muito interessante que já gerou papers incríveis publicados nos maiores journals do mundo, Nature inclusive, que é uma experiência que a gente faz a gestão de leitos de UTI no Hospital das Clínicas, utilizando sistemas computacionais de algoritmos baseados em técnicas de inteligência artificial. Então essa é uma experiência que a gente já tem alguns anos, tem tido um impacto muito interessante. O nosso sonho enquanto Instituto CUNUM, enquanto pesquisadores, é levar isso para o SUS, é ser capaz de a gente ampliar esse impacto, né, e poder fazer aí uma melhor gestão da vida nesse lugar que é tão sensível com inteligência artificial. E aí, claro, muitos médicos envolvidos, muitos profissionais de diferentes áreas envolvidos. Os resultados são interessantes, os resultados já nos encorajam a dar outros passos, como, por exemplo, oferecer para o SUS. Obrigada, João. Eu acho que o seu ponto conectou muito bem com o do Cláudio em dois aspectos. Nós aqui do RegLab fizemos uma pesquisa chamada IA Estados, mapeando iniciativas estatais, incluímos o Porto Digital. Então, uma coisa que a gente vê é que diversos fatores são necessários antes da IA. Então, conectividade, capacitação, coisas que as pessoas às vezes acham que já estão superadas, mas na verdade não. Tem que se investir muito ainda. Mas também pensar o que no nível estadual pode ser feito. A gente vê iniciativas muito bem sucedidas e como a IA pode, na verdade, às vezes incentivar o gestor a pensar mais em tecnologia, a pensar mais em inovação, mesmo que não seja diretamente na IA. Então, se a IA for o mote necessário, por vezes conseguimos ter isso. E o conecta com o do João, porque ele falou justamente do impacto da IA na saúde. A gente vai ter um episódio específico sobre isso, mas é isso mesmo que a gente está falando, exemplos concretos de usos de IA. Eu vou tomar o lugar do Pedro hoje como quem sai da rota, porque eu acho que o João aqui tocou agora em 2 pontos que eu também não queria deixar de falar. Na verdade, você trouxe um que no final das contas, a importância da visão do gestor público como condutor desse processo. E ela é muito importante. E ela depende, fundamentalmente, da troca de um paradigma de pensar a tecnologia. Essa transformação digital pensada pelo gestor público, o papel dela é muito importante. Até agora, eu não acho que nenhuma tecnologia tinha impactado tão substancialmente na forma da gente enxergar o mundo, na forma de um gestor público enxergar o mundo. Acho que a IA faz isso. Porque pode parecer instintivo que a ideia tudo em tempo real, monitoramento em tempo real, ação em tempo real, ela é instintiva. E a gente até às vezes compreende isso, mas não incorpora. E o resultado disso é que o gestor público continua a tentar aplicar novas tecnologias de automação ao mundo analógico, como ele conheceu e no qual ele trabalhou durante décadas. Então, quebrar esse paradigma é muito importante. Parece simples, mas não é. E o outro ponto que João tocou é essa importância, Marina, Pedro, da sociedade civil no processo. A gente fala muito em tríplice hélice de inovação, né, nesses processos inteiros, e eu, como sou filho do movimento multissetorial, do multissetorialismo global, que é o multissetorialismo da governança da internet, eu enxergo essa hélice como múltipla, não tríplice, como múltipla há mais tempo, por uma obrigação de conviver, né, nesse modelo. O modelo multissetorial de governança da internet, do qual a gente pode falar qualquer coisa, menos que não é eficiente, porque ele mantém a internet de pé e funcionando, e resiliente, e estável, há várias décadas, é um modelo essencialmente inclusivo, que desde os primeiros momentos ele adiciona essa hélice tríplice, que a gente fala quando fala em inovação, academia, governo e indústria, ele adiciona naturalmente comunidade técnica e sociedade civil. E é assim que a governança da internet fica de pé nas últimas décadas, né? E esse espaço, João, que o multissetorialismo abriu, na verdade, ele é o espaço por onde eu entrei no diálogo. Além de tudo, né? Além de ser um entusiasta do modelo, além de trabalhar nele, eu sou muito grato a esse modelo, porque no final das contas foi ele que permitiu, e o financiamento destinado a ele que permitiu que um funcionário público do interior da Paraíba frequentasse esse ambiente global de discussão, que é caríssimo, né? É um circuito de discussão global que é muito caro, não é fácil de estar,
Mas é esta abertura multissetorial que me permitiu ter voz nesse espaço. E ela não é simplesmente importante porque ela dá uma voz. Ela é importante porque esses dois entes que se somam a essa hélice, Pedro, são entes que normalmente têm visões e respostas que as três hélices sozinhas às vezes não enxergam. Não enxergam mesmo. E eu já sentei muito com gestores públicos, e a gente fala em integrar atores no processo. Os atores que vêm à mente no gestor público naturalmente são a indústria relacionada àquela solução e a universidade. Esses três entes nem sempre enxergam o problema como está na ponta. Então, isso de que João falou, do usuário reprogramar o sistema, é uma decorrência natural de você incluir a sociedade civil, né, o usuário, o cidadão, aquele que está na ponta do processo, como parte integrante. Afinal de contas, depois de falar, parece simples, mas antes de raciocinar, nem sempre é. Só quem usa na ponta é que pode apontar para a gente, né, alguns desdobramentos, algumas falhas e algumas virtudes que a gente nem viu. Cara, esse papo tá muito legal e eu tô pensando muito até na minha história. Vocês estão falando aí e a gente tá divulgando nossas idades aqui, né, falando tanta coisa, mas eu já divulguei muito para startups no passado, discuti questões de stock option, depois de muito tempo fui para congresso na discussão do marco legal das startups e antes o marco civil, vi de perto o IGF, Cláudio tá citando várias coisas e dei aula muito tempo atrás também no Mackenzie, DJ da inovação, em que eu falava muito da tríplice hélice e dessa evolução, né, da gente pensar o modelo só como tripartite, mas a gente pensar como ecossistema, em que existem várias espécies e que você mexer em uma ponta pode causar um efeito em cadeia em várias outras, né, e eu acho que essa diversidade linda, maravilhosa de sistemas multissetoriais aí. E eu gostei agora, vou puxar isso que você falou, Cláudio, da sua história, porque eu acho que com vocês aqui não dá para a gente não falar sobre isso que você começou sua fala dizendo, que é, não dá para ser global sem entender o local, né? Então eu sou muito dessa linha, eu aprendi demais lendo autores e autoras que olham muito endogenamente para o que a gente faz, e vocês são dois exemplos de coisas que estão acontecendo. E vou fugir um pouco do roteiro também. Conta pra gente, o que está acontecendo na Paraíba? O que está acontecendo em Pernambuco, João? O que está acontecendo de muito legal e diferente em tecnologia, em pensar cidades, em pensar localidades, que a gente que está nessa bolha, né, essa bolha de São Paulo, Rio de Janeiro, bolha de Brasília também, às vezes não enxerga? Ótima pergunta, Pedro. Tem muita coisa acontecendo. Já há quase 2 décadas eu me dedico a circular pelos principais centros de pesquisa relacionados à computação, algoritmos, empreendedorismo, digital. Pernambuco é minha alma mater nesse contexto. Tive a oportunidade de ser diretor de inovação do Pôr Digital 2007, 2008, 2009. Lá atrás, conheço profundamente a fundação, as raízes, a história do Pôr Digital, e o que está acontecendo hoje é fruto de muito trabalho, é fruto de muita mobilização, sobretudo de um grupo de professores e gestores públicos relacionados à Universidade Federal, ao governo do Estado, à Prefeitura do Recife, ao longo de 20 anos, 30 anos de história, e recentemente aconteceu lá o Hack and Play, que é um dos maiores eventos hoje, eu diria talvez o maior evento aberto do Brasil, que envolve tecnologia, que envolve arte, que envolve uma série de discussões relacionadas ao direito, à regulação. Hoje eu sei de grandes projetos estruturantes no Porto Digital, como, por exemplo, na área de cybersecurity, tem um movimento importante, dado toda a história do Porto Digital, de alguns professores, de alguns empreendedores. Empresas emblemáticas foram fundadas lá, como a Tempest. Então, hoje o Porto se transforma e se consolida aí como uma referência em cybersecurity. Tem uma série de outras iniciativas também de troca e fomento, por exemplo, aqui com o Rio, que tenta fazer alguma coisa. Eu gosto muito do ecossistema de Belo Horizonte, conheço profundamente o ecossistema de Belo Horizonte, que tem um centro forte na UFMG, de computação, um histórico bonito de cases de sucesso de startups. Então, a primeira empresa comprada pelo Google fora dos Estados Unidos foi uma empresa mineira, a Acon, lá nos idos de 2000 e pouquinhos. Depois da Acon tem alguns outros cases, como a Nemu, hoje a Kunumi.
Então tem muita coisa interessante acontecendo no Brasil afora. Agora, o que mais me chama a atenção mesmo é o debate sobre a regulação de IA hoje no Brasil. Então, você tem uma lacuna, um buraco negro na governança global, né? Você não tem acordos, tratados, tribunais, você não tem uma força global lidando com essa questão da regulação, então está muito a cargo dos estados-nação. Hoje no Brasil essa discussão amadureceu muito ao longo desse ano, com um trabalho bem feito pela comissão, mas ainda falta. Então, uma das coisas, por exemplo, que falta é um entendimento sobre o que é inteligência artificial. A gente está começando a regular a inteligência artificial e se você for pegar a definição que está hoje escrita no projeto de lei, é muito fraca, é muito restrita e sobretudo, pelo ponto que a Marina trouxe para a gente discutir hoje, né, de entender todas essas camadas, de entender o que é a inteligência artificial antes da gente regrar, antes da gente começar a regulamentar. Então, tem uma visão aí de China, de Europa, de Estados Unidos, que a gente pode compartilhar aqui também, como que está acontecendo a regulação na China, como que está acontecendo a regulação nos Estados Unidos, como está acontecendo a regulação na Europa, como isso dialoga para o Brasil. Então, em termos hoje de assunto, de tema quente para mim, que deveria estar presente em todos os centros e polos tecnológicos aqui no Brasil, é a gente se apropriar dessa discussão do projeto de lei 2338 para principalmente sair do modelo atual procedimental, autorizativo, as bases do projeto de lei hoje. A gente precisa de muita coragem para fazer essa mudança, trazer uma melhor definição e focar só no que interessa, que é a estrutura de governança e princípios, fazer uma limpeza boa nisso. Para mim, o tema quente relacionado a IA hoje é o projeto de lei, é a gente avançar com isso, respeitando aí a autenticidade do Brasil, né, as nossas características fundamentais, seja de pesquisa, seja de financiamento, aprendendo com os acertos e com os erros dos outros e avançar com calma, com cautela, porque a gente está aí num momento onde o Brasil pode ter um papel muito importante de soberania nacional, de protagonismo no mundo, sobretudo se a gente acreditar no desenvolvimento da pesquisa com muros baixos e muita responsabilidade no uso, cobrar o uso. O uso tem que ser responsabilizado muito forte. A partir disso, abaixar o muro para pesquisa e desenvolvimento, para a gente... A inteligência artificial não é trabalho de uma pessoa só, não é um pesquisador só que vai chegar nesse lugar. A gente precisa estar junto, a gente precisa caminhar juntos. E o Brasil tem aí uma possibilidade, uma oportunidade de se destacar nesse contexto. A regulação é fundamental para isso. Eu posso complementar esse panorama com alguns insights aqui da Paraíba, Pedro, e essa oportunidade que você dá é sempre importante para a gente, porque às vezes quando a gente enumera, como a gente não está ali no mainstream o tempo inteiro, né? Embora eu saia sempre, estou sempre em Rio, São Paulo, Brasília, como a gente não está assim o tempo inteiro, às vezes até impressiona a quantidade de coisas que acontecem por aqui em todos os aspectos, né? A gente tem, nos últimos anos, coordenados a partir daqui de Campina Grande ou da Paraíba, projetos como o projeto de regulação, de avaliação de impacto regulatório de rede 5G da Anatel. Foi um projeto conduzido aqui pela Universidade Federal de Campina Grande, do qual eu me encarreguei de um pacote específico de boas práticas regulatórias. A Anatel utilizará esse projeto, né, como kit de boas práticas para avançar o debate no Brasil. Na iniciativa privada, eu coordenei junto com a querida professora Marinho do Mackenzie, em São Paulo também, o projeto, o braço Open Loop do projeto da Meta, né, que é uma avaliação de prototipagem regulatória para Privacy Enhancing Technologies, para tecnologias de aperfeiçoamento, né, de privacidade. Ele também foi coordenado daqui. Institucionalmente, Pedro, nós temos aqui sediado também em Campina Grande, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, né, é uma fundação de quase 40 anos, que passou por uma fase um momento um pouco mais difícil, mas tem retomado o seu papel de incentivador, né, do ecossistema. O parque hoje abriga dezenas de startups, algumas incubadas presencialmente, muitas delas incubadas remotamente, edtechs muito importantes, startups de desenvolvimento de software, de saúde, de energia elétrica. Dentro da própria Universidade Estadual na Paraíba, eu também sou o coordenador de Relações Internacionais, né, da UEPB, da nossa Universidade Estadual. E um dos nossos produtos de prateleira aqui da UEPB, aquele que a gente sempre leva nas missões internacionais,
é o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, que reúne aqui pesquisadores da área de saúde, da área de tecnologia, da área de gestão, projetos, administração e finanças, como não só um polo de pesquisa, mas uma unidade fabril, Marina. O NUTES é credenciado pela Anvisa como uma unidade fabril, então a gente produz também equipamentos de saúde, produzimos. Durante a pandemia, aqui nós produzimos todos os equipamentos que eram necessários, né, para a Covid, de máscaras e similares. Nós estamos aí mais recentemente com esse canudo, né, que pretende aí detectar índices de metanol, nessa urgência mais rápida que aconteceu, né, nesses momentos aqui no Brasil. Nós tivemos já, via NUTES, Pedro, projetos de monitoramento de doenças crônicas junto com universidades aqui da América Latina, salvo engano meu, com a universidade, com o Politécnico de Monterrey, no México, monitorávamos crianças com obesidade, né, daqui para lá. Então, o NUTES é um departamento, é um núcleo de excelência aqui da UEPB, com projetos financiados Horizon 2020, né, da União Europeia, a Fundação Fraunhofer, com Caltech, o modelo Caltech, né, das universidades da Califórnia. E aí o mais interessante, quando a gente se volta sempre para o gestor, né, porque esse gestor é uma mola propulsora também disso. E nesse momento a gente tem, por parte do governo do estado da Paraíba, também um impulso muito interessante. Um parque tecnológico semelhante ao parque tecnológico que funciona aqui em Campina Grande está sendo gestado, né, em João Pessoa, onde o ambiente, João Pessoa hoje tem essa característica de ser uma cidade muito procurada para se viver, nesse ambiente em que muita gente consegue trabalhar remoto. João Pessoa tem atraído muita mão de obra interessante, empreendedora. Esse ecossistema está sendo impulsionado por lá, e o governo com ações muito específicas, como, por exemplo, a promoção, né, a revitalização e a implantação dessa nova entidade de fomento, o financiamento a eventos que são muito importantes. Nós acabamos de ter aqui em Campina Grande uma edição do Imagine Land, né, que é um grande evento de cultura pop, onde se dão campeonatos de games, aqui, desenvolvimento, e essas ações são muito importantes. Paralelamente a isso tudo, eu acho que tem um sinal institucional que talvez seja o mais importante, que é a separação, Pedro, de dentro da Secretaria de Administração, a formação de uma Secretaria Executiva de Transformação Digital para o estado da Paraíba, com uma secretária muitíssimo alinhada com esse movimento, que já havia me convidado para trabalhar, eu tenho trabalhado há 1 ano com a capacitação de encarregados de proteção de dados, né, do estado, no modelo inverso, Pedro. A Paraíba não comprou o software de implementar proteção de dados, LGPD. A Paraíba capacitou uma rede, formou massa crítica, para, a partir dessa massa crítica formada, pensar qual é a solução digital que vai atender o Estado, né? Que é um modelo que a gente apresentou aos outros secretários de administração aí no começo do ano, e foi um modelo inverso ao que todo mundo fez. Então, evidentemente que vai haver o espaço para investimento ou desenvolvimento dessas plataformas, mas aqui, corroborando aquilo que eu trouxe no começo, a gente está pensando numa rede que desenhe primeiro uma transformação institucional e das pessoas. Em cima dela, a gente constrói uma condição melhor para a transformação digital se completar. Muito bacana tudo que vocês trouxeram aqui. Eu quero aproveitar esse gancho aí e pular para uma questão que acho que a gente precisa falar, né? Que é burocracia. Burocracia e serviços digitais. Eu acho que Brasil, e vocês têm mostrado aí, fala de vocês, fala de várias iniciativas que mostram o quanto o Brasil é um destaque. Eu acho que não é exagero dizer que nós somos um destaque global em serviços digitais. O Brasil tem avançado demais em vários aspectos. Mas mesmo assim, a burocracia brasileira permanece como algo notoriamente complexo. E a inteligência artificial é mais do que simplesmente uma solução tecnológica, né? Ela também é esse imaginário para políticos e políticas espalhados pelo Brasil. Quando você fala de software é software. Quando você fala inteligência artificial, a própria palavra gera um simbolismo, gera um imaginário totalmente diferente, e isso causa uma atração diferente também no interesse da população e da política em torno disso. Qual vocês acham que é o papel dessa nova onda da inteligência artificial em reduzir essa burocracia e aproveitar talvez essa onda que está surgindo para também criar oportunidades de uma transformação digital sustentável e com governança em torno disso? Eu não tenho solução, Pedro, mas eu tenho um caminho. E como professor, eu já considero isso muito.
Eu acho que os novos modelos de automação profunda, orgânica, que são apresentados para a gente por inteligência artificial, para que a gente consiga aproveitar o máximo que eles têm para oferecer, aí reservados todos os cuidados que a gente sabe que precisa ter. E aí, em todo o debate sobre inteligência artificial, existe a preocupação com privacidade, com proteção de dados, com vieses, com concorrência, com soberania, com modelos soberanos. Esses cuidados todos estão aí e a gente precisa tomá-los. Mas eu acho que para a gente aproveitar ao máximo o potencial que eles têm, é preciso que a gente pense os processos de solução. A nossa burocracia, da forma como ela está colocada, eu vou colocar para vocês, na prática, o exemplo de um código de processo civil que rege todos os processos judiciais que tramitam no Brasil. Ele é o mesmo. E a gente tem grandes reformas e ele passa a ser um fluxograma de solução de conflitos dentro do direito. No mundo digital, se a gente simplesmente modelar o código de processo civil para dentro de um sistema, nós vamos ter a mesma solução, talvez um pouco mais rápido, até encontrar outro gargalo computacional que faça o sistema parar de novo. É como construir uma faixa a mais numa estrada. Você dá 3, 4 anos de fôlego e depois a faixa, como todo mundo sabe, ela congestiona de novo. Para a IA ser esse instrumento que ela promete ser, a gente precisa voltar para a mesa de projeto, com o rascunho limpo, e topar rediscutir o problema do zero. Porque inteligência artificial e automação no nível técnico de que nós dispomos hoje permite que a gente repense a solução. Enquanto a gente simplesmente modelar a solução que a gente tem, a nova ferramenta, a gente está usando uma ferramenta nova simplesmente para ganhar tempo. Ela só vai mostrar para a gente o grande potencial que ela tem quando a gente topar garantidos princípios mínimos nessa solução, porque essa solução precisa ser ética. Ela precisa, né, atender ao interesse público, ela precisa ser controlável, transparente, tem princípios básicos. Mas se com esses princípios básicos a gente topar rediscutir a solução, aí a gente pode chegar em um novo modelo que não era possível com ferramentas analógicas. Provavelmente ele tinha gargalo para ser operado na mão e que agora não tem, né, na automação. Esse não é um exercício fácil de fazer, porque, de novo, ele não é óbvio. O que a gente quer é pegar uma tecnologia que a gente tem e acelerar um processo que era lento. Isso aí a gente vai chegar em um outro gargalo. Para mim, esse processo vai dar mais trabalho, mas ele é muito mais promissor. Eu vejo esse mundo, acho que muito parecido com a colocação do Cláudio, talvez vindo de um outro lugar. Mas certamente eu acho que tem um impacto da IA na burocracia, como ela está hoje, né, o status quo. Podemos automatizar, podemos acelerar processos. Isso é uma abordagem do problema. A outra abordagem é você, e aí nas palavras do Cláudio, pensar o problema do zero. A forma como eu ouço pensar o problema do zero é a gente falar de inovações institucionais. E aí eu bebo muito da fonte do professor Mangabeira Unger, que tem um trabalho denso sobre vanguardismo institucional, inovações institucionais no âmbito da economia do conhecimento, que é todo esse contexto que a gente está falando aqui. Então, a gente ser capaz não só de utilizar a IA para automatizar essa burocracia, esse ambiente hostil que o direito traz, mas a gente também ter coragem de pensar o problema do zero e sair desse lugar onde a gente é a maior burocracia do mundo. Pedro, me permita aqui completar aqui uma coisa que eu acho importante da fala do João. Eu tenho conversado também com agentes de tribunais de contas, que são uma parte importantíssima dessa engrenagem. E fazendo uma reflexão junto com pessoas, inclusive de cabeça muito aberta, tem uma legislação para aplicar, tem uma missão institucional para cumprir, mas conseguem perceber que esse é o momento em que a gente precisa, talvez, sinalizar, pelo menos, caminhos diferentes, né? Hoje, como a gente olha para essa burocracia, um tribunal de contas que espera uma falha acontecer, que espera um prejuízo ao erário acontecer, que espera uma irregularidade acontecer, e 2, 3 anos depois julga contas irregulares, contribui pouco para o nosso processo de inovação. Contribui muito pouco, principalmente quando esses tribunais de contas, e aqui nós temos também um espaço de inovação no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, chamado Espaço Ariano Suassuna, né? um laboratório de inovação social aberto a qualquer cidadão da Paraíba que queira desenvolver uma solução com os equipamentos do TCE, né? Então ele está lá, é um coworking. Eu não posso nem dizer coworking, porque é um espaço chamado Ariano Suassuna. Se ele me pegasse dizendo coworking em inglês, né, ele descia de onde ele estivesse para me repreender aqui. É um espaço de trabalho coletivo aberto à população. E esses agentes de tribunais, a esses agentes, Tribunal de Contas, eu tenho dito,
nós, como Estado brasileiro, para embarcarmos nessa onda da inovação, precisamos aprender a tolerar o erro de uma forma mais responsável. Não é aceitar qualquer tipo de erro, não é aceitar qualquer malversação pública, mas entender que inovação e erro são expressões indissociáveis. Não existe inovação sem quebrar as coisas. Nós estamos no poder público, precisamos exercer um controle específico, um pouco mais ostensivo, talvez. Talvez a gente não tenha a mesma liberdade de errar que a iniciativa privada tem, onde você gasta dinheiro privado, onde você gasta capital de risco, onde você muitas vezes não arrisca direitos e garantias das pessoas porque o serviço não é público. Mas intolerância ao erro, porque parte dessa burocracia, parte desta máquina de impedir é essa intolerância absoluta ao erro. Então, eu acredito que houve aí ao longo da história espaços de intolerância ao erro que se justificaram. Mas se a gente está pensando em inovação para o setor público, essa intolerância não pode se manter nesse nível, não. Se a gente não mantiver por parte do poder público controlador e fiscalizador uma tolerância um pouco maior, talvez até uma ação em colaboração com os gestores públicos para juntos entenderem o risco e quais são os níveis aceitáveis, nós vamos ficar aí marcando passo na inovação, porque inovação e erro fazem parte na mesma frase, né? Muito obrigada, Cláudio. A gente já falou muito aqui das dificuldades de soluções de IA serem implementadas no setor público. Aí eu queria pedir para vocês sintetizarem, do ponto de vista prático, quais são as maiores barreiras para a adoção em larga escala dessas tecnologias pelos estados, municípios, União, no Brasil? E na virada, né, no lado oposto, o que deixa vocês mais otimistas sobre os próximos anos? Prós e contras. Acho que hoje uma barreira grande é a falta de compreensão, é a falta de entendimento do que é inteligência artificial, do que inteligência artificial é de fato capaz de fazer, dissociando inteligência artificial de ficção. Está muito confuso essa compreensão de inteligência artificial com tudo que a gente já viu de ficção. Então, acho que a gente, por exemplo, tem que parar de falar de inteligência e artificial, porque são dois conceitos difíceis, e vamos falar de sistemas computacionais algorítmicos baseados em técnicas de inteligência artificial. Então, a gente está falando de sistemas computacionais algorítmicos, baseados em algoritmos. Então, a compreensão do que é IA é muito necessária. Por quê? Porque hoje há uma supervalorização do que se pode fazer e do esforço necessário para se fazer. E aí custo, eu acho que hoje é uma questão importante, custo em todos os sentidos, custos ambientais, custos de mão de obra especializadíssima, custos sociais em muitos casos. Então eu colocaria como o maior desafio, talvez, esse letramento em inteligência artificial. Governos, gestores públicos, opinião pública, a compreensão do que de fato é inteligência artificial. E o ponto forte é exatamente utilizar a inteligência artificial na educação. Eu acho que hoje é o segmento menos polêmico, vamos dizer assim, que você tem mais experiências, papers, estudos empíricos, dizendo do impacto da utilização dos sistemas computacionais algoritmos baseados em técnicas de inteligência artificial sendo utilizados para a educação. Então, esse é um uso que eu estaria confortável, por exemplo, de inserir na educação. Eu vou desqualificar alguns dos candidatos primeiro, Marina, porque recurso, por exemplo, eu acho que é um desafio. Todos, na verdade, tudo isso que a gente falou aqui são desafios, mas recursos não são desafios determinantes, nem recursos computacionais, nem recursos financeiros. Nós em algum momento, nós vamos, de uma forma ou de outra, superar essa questão de recursos, embora ela não seja simples. Ontem mesmo eu conversava com o nosso departamento aqui de tecnologia da informação, o nosso coordenador de tecnologia da informação da UEPB, já me sinalizando na universidade a dificuldade e o custo de se manter arquivos de logs para tudo que a gente tem que logar. Então, se a gente olha para capacidade computacional, armazenamento, as questões de soberania que envolvem armazenamento, as questões que estão postas no Brasil atualmente sobre a política de data centers que está sinalizada, elas são desafios, mas não é nada disso, para mim, é impeditivo. Fazendo coro aqui com o João, mas também sinalizando outro aspecto disso, eu acho que a cultura organizacional é mais difícil da gente mudar. Quando a gente lida com o Estado, acho que é o caso de todos nós aqui em alguma medida, a gente escuta frequentemente a pior justificativa possível para uma coisa continuar sendo feita do jeito que sempre foi, né?
que é a justificativa de que sempre foi feito assim. Essa é a pior justificativa que pode haver, mas é uma justificativa muito recente e muito recorrente no poder público, né? Então, trocar esse chip da cultura organizacional em que você se permita experimentar de outra forma é muito, mas muito complicado, né, atualmente no Brasil. Sinalizar aqui também uma coisa interessante, João mencionou essa IA hollywoodiana, né, e essa noção de IA, inteligência artificial hollywoodiana, como um ser antropomórfico que toma decisões sobre sua vida, fecha sua casa, toma o mundo, entra no carro, fecha as suas portas e não deixa mais você ter controle da sua vida. Eu acho que esse sentimento dessa inteligência artificial desse tipo prejudicou muito o debate prático no Brasil, porque nós não temos nada que se aproxime computacionalmente hoje disso no mundo. Nós temos, na verdade, usos muito mais simples e individualizados, particularizados, que por serem mais simples não são menos impactantes, não, talvez sejam mais. Talvez por serem mais simples, eles se incorporam muito mais rápido na nossa vida, mudam hábitos, mudam cultura, sem que a gente tenha sequer aquele instinto de defesa que a gente teria se uma grande IA hiperpoderosa estivesse tomando conta da nossa vida inteira. Isso não aconteceu, mas prejudicou o debate, né? Se a gente talvez tivesse trocado essa terminologia, eu me debato com ela também há muito tempo, João, mas sabendo que é uma daquelas batalhas quixotescas contra moinhos terminológicos, que a gente não vai mudar ela não, né? A terminologia estagnou e ela consolidou, é essa daqui mesmo, mas eu acho que ela não ajuda. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente atrai para o debate a noção de consciência, e não é aquilo de que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de sistematização, automatização de tarefas e não de consciência, isso prejudica o debate. A boa notícia para mim, Marina, é que talvez seja o primeiro grande processo de transformação da humanidade ao qual boa parte da sociedade civil tem acesso. Não foi assim na Revolução Industrial. Não foi assim nas últimas revoluções de cultura de pensamento humano. Hélices específicas, verticais específicas do Estado, com grande poder econômico ou político, eram os atores normalmente chamados para esses processos. A gente tem hoje, não precisa sair do Brasil, aliás, talvez seja no Brasil onde há um ambiente mais propício para isso, muitos atores muito qualificados da sociedade civil participando do debate. E eu acho que isso nos dá a possibilidade de entrar na discussão de PLs, por exemplo, como o que o João falou, o PL de inteligência artificial e tantos outros que estão aí nessa pauta de hiperprodução legislativa do Congresso Nacional, atores de sociedade civil qualificados para participar do debate. Esses atores, evidentemente, eles não têm o poder de definição, né? Poder econômico, político, ainda são componentes muito importantes na definição de políticas públicas, mas já é possível interferir. E com essa interferência, eu acho que a gente tem a possibilidade de achar soluções mais equilibradas, né? Para encontrar formas de conviver com essa tecnologia de uma forma que seja positiva para a coletividade. Pegando carona aí, até para a gente pensar na edição, que o Cláudio falou, eu ouvi recentemente, acho que foi nesse podcast, inclusive, uma frase que me chamou bastante atenção, é que a maior parte dos problemas que nós temos hoje com a regulação da inteligência artificial seriam resolvidos se a gente chamasse, em vez de inteligência artificial, chamássemos simplesmente de análise por computador. Se a gente chamasse as coisas de análise por computador, talvez vários dos problemas que a gente está tendo de regulação nem existiriam. Muito por conta dessa questão, né, Cláudio? Tem um imaginário, né? Mexe com coisas diferentes aí, que talvez muitas das coisas sejam mais simples. Mas, gente, entrando aqui para o nosso fechamento, queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta provocativa aqui. Se vocês tivessem que resumir o impacto da IA no setor público brasileiro e uma frase, uma só frase, que frase seria essa? Qual frase vocês falariam para os gestores públicos e para a sociedade brasileira? Eu tenho uma, mas assim, aqui eu tô pegando carona, talvez até deslealmente, num livro que será lançado agora nos próximos dias, Pedro, do conselheiro Percival Henriques, meu conterrâneo aqui da Paraíba, conselheiro do CGI, presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital. E eu tive a felicidade e a honra de fazer uma pequena contribuição para a apresentação do livro de Percival e tirei dele, desse livro, que chama-se Direito à Realidade, tirei uma frase que eu acho que descreve bem esse impacto que eu acho que a IA tem que ter no poder público. Pioneirar com humildade, mas com urgência. Eu acho que essa é a mensagem para o poder público. Porque aqui acho que estão nessa frase curtinha, estão presentes todos os elementos. Não dá para fazer o que sempre foi feito. Se a gente fizer o que sempre foi feito, nós vamos chegar onde a gente sempre chegou. Não dá para imaginar que a solução da gente é a melhor. Ninguém pode ter essa convicção. A gente pode ter a convicção pessoal de que estamos dando os passos certos, mas com humildade. E também não dá para esperar muito tempo.
Porque a gente já viu que quando a gente espera muito tempo para intervir numa tecnologia disruptiva, massiva, muito rápida, ela se incorpora nas nossas práticas, que de um jeito que até do ponto de vista de política legislativa é difícil mexer depois. Que legal, gostei dessa. João? Adorei a frase do Cláudio, vamos pioneirar com humildade e urgência. Eu adicionaria boa fé e ética. Então vamos pioneirar com humildade, urgência, boa fé e ética. Gostei, um ótimo complemento aí para o que a gente está discutindo. Então, queria agradecer aqui Cláudio e João por esse papo. Foi muito gostoso, foi muito legal e espero encontrar vocês em outras oportunidades para a gente aprender cada vez mais com outras partes do Brasil, outras perspectivas, outras cabeças, e vocês fazem parte dessa transformação que a gente está vendo. Vou entrar aqui também. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, João. Obrigada, Pedro, por me ajudar a moderar essa conversa. Gente, foi um prazer estar aqui hoje, trocando conhecimento, aprendendo muito. Eu tenho um site, joaofalcão.com.br, onde eu disponibilizo toda a minha pesquisa. Quem quiser continuar esse papo, me encontra por lá. Eu agradeço demais a vocês o convite, a oportunidade, a possibilidade de encontrar e trocar essas ideias com o João também. Contente de estar produzindo, inclusive, viu, Pedro, material que vai servir aqui para os meus alunos da disciplina de tecnologia, Direito e Tecnologia da Informação, que vão certamente aproveitar demais esse conteúdo. Um grande abraço a vocês. Espero que a gente possa continuar essa conversa em algum momento aí presencial ou remotamente também. Um abraço.